Quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 11. Nós vamos seguir aí na leitura. Na semana passada nós introduzimos aí no capítulo de número 10, quero pensar sobre o poder para testemunhar, e a palavra do Senhor na NVI nos diz assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior. Não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses, e darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes danos. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra em toda sorte de pragas, com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que o viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. E naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes,
e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Amém, queridos? Até aí temos lido a preciosíssima palavra do Senhor Jesus. Em 1883, o Carlo Collodi, em Florença, ele escreveu o clássico O Pinóquio. Na verdade, o Pinóquio que nós conhecemos é o da Disneylândia. Ele é bobo, ele não é esperto, ele não tem a perspicácia, ele não tem muita malícia, ele é meio sonso, uma expressão que a gente conhece, ele é meio sonso. Mas o Carlo Collodi, que a literatura na íntegra vai trabalhar, é a ideia de que Gepeto, o, entre aspas, pai do Pinóquio, ele vai construir o Pinóquio. E ele constrói um boneco de madeira. E quando ele constrói aquele boneco de madeira, é de madeira ruim. É madeira de lenha. Ele pega da madeira de lenha e constrói um boneco. Na fantasia, a fada vem e então dá vida ao boneco. E Gepeto, o pai já idoso, ele nem acredita que aquele boneco agora tem vida. E é interessante porque quando, nos primeiros capítulos, quando o Carlo Collodi ele vai tecendo sobre o Pinóquio, ele diz da maldade do Pinóquio, de como o coração do Pinóquio é ruim. Faz estripulias, faz maldades, comete maldades. Num determinado momento, nos primeiros capítulos, ele já esboça e fala do quanto o Pinóquio ele quer uma vida distante do seu pai. Uma vida onde ele faça o que ele quiser fazer. Num determinado momento, quando Gepeto vai atrás de Pinóquio, o Pinóquio ele consegue reverter a história e o Gepeto, seu pai, é preso. E ele agora está sozinho, sem a presença do seu pai, Gepeto. E é claro que é uma ironia, né? É uma forma de ilustrar a maldade humana. E ele está em casa com fome. E tudo que o Pinóquio quer é comer. Ele quer satisfazer os seus prazeres a qualquer preço. E aparece um outro personagem da história, que é o grilo falante, que entre aspas, na história é a voz da sabedoria. E ele diz, você não pode agir assim, você precisa tranquilizar. E aí o Pinóquio diz assim, não, eu quero comer, eu preciso é comer. Onde está aquele velho que não está aqui para fazer comida para mim? Eu quero comer. E é uma ilustração do que é a natureza do ser humano. É uma ilustração de que há pessoas que querem prazer a qualquer preço, a qualquer custo. E de certa forma, esse que é tido como o Pinóquio agostiniano, que é o Pinóquio de Romanos capítulo 1, que é o Romanos que nos faz menção acerca da depravação humana, do pecado do homem, da volição, das vontades, dos apetites, aqueles que andam pelo estômago, aqueles que andam pelo coração, aqueles que andam apenas pela mente, aqueles que são diferenciados das suas diferentes instâncias, são homens que andam à procura dos seus apetites. Esse é um cenário dos nossos dias. É um cenário daquilo que representa o
os Pinóquios do século 21. Todos nós andamos à procura dos nossos apetites. E é interessante quando nós nos voltamos para olhar a palavra de Deus e vemos que agora no capítulo de número 11 de Apocalipse, Deus está diferenciando os que são seus. Se você atentar comigo nas primeiras linhas do capítulo 11, verso 1, e aqui eu quero falar sobre o poder para testemunhar, uma vez que no domingo passado nós definimos aqui que nós temos ainda cerca de 3 bilhões da população mundial que precisa ser alcançada e não foi alcançada pelo Senhor Jesus. Nós temos grandes desafios, cerca de 1.000 missionários, a Junta de Missões Mundiais ela tem. E se nós pegarmos estes 1.000 missionários, diante do dado que eu trouxe aqui, que são 4.991 dialetos e etnias, que ainda não tiveram a tradução da palavra de Deus, índios, lugares distantes, temos que reconhecer, queridos, que nós temos um grande desafio enquanto noiva do Senhor, porque o texto que lemos diz que foi dado a João um caniço para medir o santuário de Deus. E aqui há uma representatividade daqueles que são do Senhor. O texto vai dizer para nós no verso 1, levante-se, vá medir o santuário de Deus, o altar, e os que adoram no santuário. É Deus dizendo assim, eu tenho o poder para ver quem de fato é meu. Quem de fato está com esse apetite, essa satisfação no Senhor, e quem ainda está com o apetite nas coisas da terra? É uma boa pergunta pedagógica para nós fazermos a nós mesmos nessa manhã. Onde estão os nossos apetites? Onde está a nossa volição, a nossa vontade? Nós temos realmente anseio pelo Senhor, aquilo que nós acabamos de cantar, né? Porque é um resumo para nós pastores de Atos 20, 24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. A nossa satisfação precisa estar no Senhor, e aqui o texto é essa representatividade dos que são do Senhor. Deus conhece os que são seus. Eu quero crer que todos que estão sentados aqui nessa manhã irão para o céu, inclusive o que está em pé também, e os que estão em pé também. Eu quero crer que você já reconheceu ao longo da sua vida que não vale a pena os prazeres dessa terra. Ser medido pelo Senhor é um privilégio, porque Ele tem um metro que Ele vê a profundidade, Ele vê a intensidade de cada um de nós. Ele vê o quanto, com uma sonda de medir, Ele vai lá. Por isso que o salmista no Salmo 139, ele vai dizer, Senhor, sonda-me. É Ele pedindo, Senhor, venha medir. Sonda-me e me conhece. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. A palavra ainda não chegou à minha boca e o Senhor já conhece toda. Tal conhecimento para mim é sobremodo excelente, eu não posso atingir. Quando eu era uma substância ainda informe, o Senhor já havia escrito no teu livro todos os meus dias, e cada um deles contado no teu livro. Ah, Senhor, ele fica perplexo de ver
a magnitude, a grandiosidade de um Deus que nos conhece por dentro, nos conhece por fora, o deitar, o levantar. Se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor lá está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor ali está. Então, essa natureza nossa, que é a natureza dos apetites, ela precisa se render ao Deus grandioso que olha dos céus, está medindo a sua igreja. Só que tem um detalhe no verso de número 2, que o texto diz assim: deixe de lado o ato exterior do santuário. Aqui uma referência aos gentios, pois foi dado aos gentios que por 42 meses pisarão a cidade santa. No ano de 70 do século I, os gentios também pisaram Jerusalém. E Jerusalém era dos judeus. Mas os gentios tomaram também a Jerusalém. É um símbolo aqui, uma figura, de que muitos serão chamados. Muitos pisarão a igreja. O trigo vai se distinguir do joio. E é interessante porque o joio, ele tem algumas características, mas o trigo também tem, e eu prefiro aqui tecer alguns comentários sobre estes que são os escolhidos do Senhor, aqueles que são do santuário, aqueles que estão lutando todos os dias para santificar a vida, porque é uma luta. Cada culto é uma luta. Cada adoração que prestamos ao Senhor é uma luta. Cada momento que nós nos rendemos diante da palavra, na nossa devoção diária, é uma luta. Cada momento de oração é uma luta. Não é fácil assim como a gente muitas vezes diz, não é fácil orar, é fácil ler a Bíblia. É fácil cultuar a Deus, centrado totalmente no Senhor. Não é fácil. Nós temos que reconhecer que cada culto, cada momento que nós nos separamos para Deus, nós estamos tirando as nossas distrações, tirando a distração do celular, as inquietudes geradas pelas mensagens recebidas e pelo entretenimento que hoje a mídia gera em cada um de nós. E aí nós vamos diferenciando os que são do Senhor, porque os que são do Senhor gostam de alimentar da palavra. Tem prazer em alimentar da palavra. Aqueles que são santos até vão para o céu. São escolhidos do Senhor. São aqueles que decidiram, ouviram a palavra, como diz João 5,24. Todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas não tem tido alimento diário, sustento diário, palavra diariamente ali, fervorosa no Espírito. De quando em quando eu até aconselho algumas pessoas, você tem dificuldade de ler? Ouça a Bíblia, meu irmão. Ouça a Bíblia. Faça isso. Coloque as suas disciplinas espirituais. Ouça a Bíblia, ouça. Leia, ouça. Se você puder ler e ouvir. Porque cada vez que você vai falando da palavra, ela se torna a sua essência. E você só está aqui hoje, vivo, por causa da comida que você comeu semana passada. Sabe por que nós estamos aqui com o desejo de aprender mais? Porque nós não estamos anêmicos. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Crentes que são anêmicos não suportam o alimento. Quando uma pessoa está com anemia, ela não quer comer. Os que são do santuário de Deus, escolhidos, e aí o Senhor está aqui mostrando que Ele vai distinguir os que não são do Senhor, tem um desejo e uma busca por mais de Deus, tem nojo do pecado, olham o pecado à distância,
fogem da aparência do mal, discernimento espiritual, desejo de proclamar o amor de Jesus. Os que são do Senhor, nós vamos ver aqui o poder para testemunhar nesse capítulo de número 11. Eles têm um desejo, uma aspiração, meus irmãos, de falar do amor de Jesus. Você sente isso na sua vida diária? Um desejo assim de ganhar os seus, de ganhar os de fora. O Senhor está medindo. O metro do Senhor é profundo. Ele vê lá nas entranhas, Ele vê a intenção do nosso coração, até as motivações do nosso ser. Gratidão. Isso não está no texto, mas eu fiz questão de fazer um paralelo aqui hoje. Gratidão. Eu tenho visto, irmãos, tantas pessoas infelizes nos nossos dias, porque não têm gratidão. Não sabem agradecer pela água que tomam, pelo teto que habitam, pelo lugar que moram numa das cidades mais lindas do Brasil, que é Vitória, Espírito Santo. Serra também é, viu? Manguinhos, Jacaraípe, os irmãos, né? Um lugar lindo como esse. Mas as pessoas perderam a alegria, porque as suas motivações, os seus apetites, são as coisas da terra, por isso que não satisfaz. Desejo de desfrutar da comunhão dos santos. Desejo de desfrutar da comunhão. Desejo de estar junto, orando, buscando, cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Que coisa linda estar numa célula nessa semana e desfrutar de um momento tão especial naquela célula, cantando, louvando. Vamos voltar aqui para o texto então. Em primeiro lugar, queridos, quero pensar com você que não há aposentadoria. Em primeiro lugar, não há aposentadoria na proclamação do reino de Deus e no serviço de proclamação. O texto diz, verso de número 3, darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando eu li isso daqui, irmãos, claro que eu fui investigar o que significa estar vestido de pano de saco. É justamente essa ideia que nós precisamos ter, de que aquele que sai do serviço da proclamação, é uma testemunha, está numa célula, está na igreja, está lecionando, está pregando, está na empresa, né? Porque nós somos servos de Deus 24 horas por semana, 7 dias por semana, estamos ali 24 horas por dia, 7 dias por semana, estamos proclamando. Nós temos que nos vestir de pano de saco, que é símbolo de quê? De humilhação, de quebrantamento. Não tem uma vez que eu suba aqui nesse altar, que eu suba sem estar estremecido, sem estar com temor. Todas as vezes que eu vou proclamar, que eu vou anunciar, que eu vou testificar uma verdade, que não é a minha verdade, é a verdade da palavra de Deus, eu fico estremecido. Essa ideia de quando o Jonas fujão, que primeiro Deus fala para ele, olha, vai a Nínive, e ele pega a embarcação para Tarsis, e ele desce da cidade, vai para o navio, do navio ele vai para o porão, e do porão ele vai para o ventre do peixe, ele começa a fugir do testemunho que lhe foi confiado. É assim, quando ele chega em Nínive, ele começa a pregar, pano de saco e cinzas, o rei de Nínive disse, olha, aqui todos que ouviram a preciosa palavra do Senhor, vão colocar pano de saco e cinza, jejum e até os animais. Porque o sentido aqui é de que quando nós recebemos a nossa carteira de proclamadores da palavra de Deus, não existe
aposentadoria. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está pensando ou pensa em pendurar as suas chuteiras, nós queremos aprender muito com os nossos idosos da PIBJC, e por isso que nós temos que entender que é 24 horas por dia. Ele espera que preguemos, Ele espera que edifiquemos, Ele espera que ensinemos a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. A palavra dada a Timóteo foi esta: olha, que você seja um obreiro que não tenha do que se envergonhar, um obreiro aprovado. Você sabia que naquela época, quando eles iam atestar a veracidade de uma moeda, eles usavam uma expressão que era a palavra grega dokimos. A palavra dokimos, ela significava validação, aprovação. Então, o artífice da moeda, quando ele pegava a moeda, ele conhecia a verdade de uma moeda verdadeira, pelo som que ela emitia. Então, se uma moeda tivesse um som que não fosse verdadeiro, era adóquimos, um som falso. A moeda verdadeira era dóquimos. E ele tinha que ter um ouvido muito afinado, numa sintonia muito fina com o conhecimento da moeda que era verdadeira, para então distinguir: essa moeda é falsa, essa moeda aqui é verdadeira, essa moeda não vale. Não se tinha elementos de muita precisão, então ele fazia o teste pelo som. A pergunta hoje para você é: que tipo de som você está emitindo com a sua vida? Dóquimos ou adóquimos? O som que você ecoa por onde você anda vai mostrar se você verdadeiramente é este proclamador que, uma vez que recebeu do Senhor Jesus, agora se torna uma testemunha. Em segundo lugar, os falsos e verdadeiros. Em segundo lugar, por quê? O texto nos diz isto: se alguém pretende causar dano, verso de número 5, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. E o texto diz: olha, não meça-os do pátio exterior, do átrio exterior, porque são gentios. Deus está dizendo assim: olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, são verdadeiros, são dóquimos, gostam de ouvir a palavra, têm fome por ouvir a palavra, não têm apetites nas coisas da terra. Uma terceira verdade que nós precisamos extrair é justamente o poder para testemunhar. Veja comigo, queridos, que o verso de número 4 diz: são estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. O verso de número 3 diz: darei autoridade às minhas testemunhas. Poder. O Senhor já nos deu todo o poder que precisamos para testemunhar. E a minha oração tem sido, cada dia: Senhor, dê coragem, dê intrepidez, dê autoridade. Esses dias fui levar a Larissa em uma consulta aqui em Jardim Camburi, e quando a Kelly desceu com ela, eu estava aguardando, e aí foi muito interessante porque há um espaço de um café, e eu falei: eu vou esperá-las aqui, e já vou pedir uns pães de queijo, já vou encomendar o cappuccino para a Larissa, que ela gosta, o cappuccino da Kelly, o meu cappuccino, e vamos todos de cappuccino hoje, com pão de queijo. Claro que o mineiro não pode deixar de comer o pão de queijo. E aí fiquei aguardando ali, quando a Larissa veio, a Kelly veio, aí nós comemos. A Larissa falou assim: pai,
eu senti um desejo de orar por aquela senhora ali. Eu estava comendo, eu falei, então você vai orar. Ela falou assim, não, eu não vou. Ora, pai. Eu falei, não, Deus falou, foi com você. Vamos lá juntos, minha filha. Eu disse, vamos juntos. E aí na hora que eu fui pagar a conta, eu falei, olha, não fui eu não, mas foi ela. Senti um desejo de orar por sua vida. E nós começamos ali a orar por ela. Quando eu terminei de orar, aquela mulher estava em prantos. Chorava muito. E falou algo que precisava muito naquele momento, a família, e começou a falar das coisas particulares dela, né? E nós pudemos anotar o telefone, o contato dela. E eu falei, Larissa, sua RI. Poder para testemunhar tem a ver com essa autoridade que Deus nos reveste e pede de nós, porque é um ato de coragem, você tem que reconhecer. É uma ousadia. Você não conhece a pessoa. Daqui a pouco a Larissa fala, o que você está falando de mim no púlpito? Todo filho de pastor sofre com os pastores, né? Mas essa autoridade que Deus pede de cada um de nós de irmos, de falarmos. Todas as vezes que é o dia do pastor, todas as vezes que eu me lembro, né? Quando completo os anos do ministério, eu me lembro do meu chamado. Quando eu levei a palavra para a sala de aula e comecei a abrir. Só a palavra aberta já é uma autoridade do Senhor para testemunharmos. E foi muito interessante, porque pessoas começaram a se aproximar de mim na minha sala de aula. Ali eu fui recebendo confirmações do chamado. Já vinha sentindo de Deus, mas ali foram confirmações, sinais claros. E as pessoas perguntavam, Marcos, qual é o texto que você tem para ler para mim? Eu falei, agora. Abri um texto, falava, orava por eles na sala de aula. Até que não resistindo mais, indo pela avenida Minas Gerais, em Governador Valadares, aquele jovem de 18 anos que eu era, andando por ali, vi um homem no sinal, estava fumando, e aí eu olhei e falei para Deus naquela oração assim de milésimos de segundo, Senhor, eu vou falar para ele do amor do Senhor. Se esse homem se converter, eu vou entender que eu sou chamado e escolhido para o Senhor e para a tua obra. Ele é a minha confirmação. Se ele se converter, eu vou entender como um sinal do Senhor. Cheguei para ele e perguntei assim, Senhor, tudo bem? Tudo bem. Perguntei para ele, como está a sua vida com Deus? E ele falou assim, rapaz, por que você está me perguntando isso? Eu falei, eu estava vindo aqui, olhei para o Senhor, senti um desejo de orar pelo Senhor. Ele começou a chorar, jogou o cigarro fora e falou para mim assim, você é a resposta que eu precisava. Eu estava aqui, estava esperando o próximo carro que iria passar, porque eu me lançaria na frente desse carro. E eu disse, você que é a resposta para o meu coração. Ele disse, é você, e ficou aquela coisa, é você, me dá um abraço aqui. Oramos, choramos juntos ali. E eu saí dali falando assim, misericórdia, Senhor, tem uma igreja ali, Igreja Batista da Esperança, é a igreja que eu congrego, vai lá, meu pai é pastor lá. Voltei com medo, o Senhor me chamou. Cheguei em casa, minha mãe ainda podia ajoelhar. Nós ajoelhamos. E ali eu disse, mãe, eu não resisto mais. Eu preciso responder sim para o Senhor, para ir para o ministério. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te dizer que o poder para testemunhar o Senhor está dando à sua igreja. O texto diz, são as duas oliveiras, símbolo, verso de número 4, da unção que Deus dá à igreja, as oliveiras, de onde vem o azeite, os dois candelabros. O Senhor promete que essa chama, que é
um dia se acende em nós, ela vai ficar acesa, estão em pé diante do Senhor da terra. E é interessante porque há uma promessa de proteção para a noiva de Cristo Jesus. O Senhor promete aqui proteger. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Irmãos, nós não precisamos temer o mal. Alguns assuntos que nós nem podemos mais falar na rede social, sobre homossexualidade, por exemplo, nós não podemos tratar desse assunto na rede social. Por quê? Porque vem um processo. Mas a igreja não pode se calar, porque ela é coluna do Deus vivo, como vai dizer Paulo a Timóteo. Quarto lugar, a unção do Espírito Santo. Esse candelabro aqui significa para nós que ela brilha. A igreja do Senhor tem um brilho diferente, ela precisa proclamar a verdade de Cristo. Elas têm autoridade para fechar o céu. Veja o verso de número 6. Elas têm autoridade. As duas testemunhas estão se referindo aqui à igreja de Cristo. Os melhores comentaristas chegam à conclusão que essas duas testemunhas é a própria igreja de Cristo Jesus. E aí o texto diz que elas têm autoridade para fechar o céu. Aqui lembrando o que Elias, quando orou, para que não chovesse, e não choveu. E depois orou para que chovesse, e choveu. A igreja de Cristo tem essa autoridade. E aí o texto diz, também, para que não chova durante os dias que profetizarem, tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue. Fazendo menção a Moisés, grande líder do povo, que libertou o povo lá do Egito, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. E aí é interessante que o texto diz no verso número 7, que quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. Mais à frente nós vamos estudar sobre essa besta que emerge do mar, sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre os 1000 anos, nós vamos chegar lá. Mas é interessante porque, enquanto isto, o texto diz que quando a igreja concluir o seu testemunho, quando é que Jesus vai voltar mesmo, queridos? Quando o evangelho for pregado? Em todo o reino, em todo o mundo. Então, a igreja, claro, sofrerá. A igreja de Cristo já tem sofrido. Mas há um detalhe no texto aqui que me encanta. O texto diz então que esse sofrimento vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Aqui a prefiguração do quanto a nossa terra ela está perdida, a Jerusalém terrena e moral que somos, ainda aqui nessa terra, a Jerusalém prefigurada aqui, Sodoma e Gomorra, prefigurada aqui como a imoral. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplarão os cadáveres das suas duas testemunhas, a perseguição acirrada contra a igreja de Cristo sofrendo, porque ela prega a palavra de Deus. Irmãos, nós não fazemos ideia. Alguns dias atrás veio aqui aquele Jorge Siqueira, o missionário da Junta de Missões Mundiais. Nós não fazemos ideia do que é uma perseguição à igreja. Nós não sentimos a perseguição ainda. Estamos vendo lá no Senado as discussões que estão acontecendo sobre conceituação ainda. Olha que nível nós estamos, conceituação do que é mulher. E a perseguição vai chegando a cada dia para a igreja de Cristo. Mas em quinto lugar, uma proteção que promove esperança. O texto então diz que os que habitam sobre a terra, verso 10, se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre
a terra. Mas depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida. Olha que promessa maravilhosa. Aqui é a promessa da ressurreição de Cristo sobre a igreja do Senhor Jesus. E é interessante porque aquela ideia do arrebatamento secreto, que é muito discutido na teologia, que alguns vão subir sem que as pessoas vejam, não existe isso aqui. O texto vai nos dizer, depois de 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas, olha que coisa linda, olha que promessa extraordinária para a igreja de Cristo, verso de número 12. E as 2 testemunhas ouviram uma forte voz, vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. Aqui está prefigurado o arrebatamento da igreja de Cristo Jesus. A igreja vai subir e aqueles que ficarem vão ver a igreja subindo. E subiram ao céu numa nuvem. O Senhor promete, tanto em Mateus capítulo de número 24, como em outros textos, Lucas 10, que trabalha Mateus 24, Mateus 25, a promessa daquele que vem, o noivo que vem para buscar a sua igreja. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí o texto diz: e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Não existe arrebatamento secreto. O texto diz: naquela hora houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, e neste terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora veio o 3º ai. Agora eu quero que você se coloque de pé, e alguém da mídia coloque para nós, dos versos 15, e nós vamos ler de pé essa expressão da vitória da igreja de Cristo Jesus, a partir do verso de número 15. Coloque para nós Apocalipse 11, verso de número 15, porque nós vamos ler juntos essa promessa. A equipe pode subir, nós vamos ler juntos essa promessa de Apocalipse capítulo 11, verso 15, vamos juntos. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Pode continuar. Os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, caíram prostrados sobre o rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o templo de Deus dos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Relâmpagos, vozes, trovões, e o terremoto, e um grande temporal de granizo. Feche os seus olhos, meu amado, nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei como essa palavra chega ao seu coração, mas ao meu coração chega com muito temor. E é temor de Deus que eu peço agora para o meu coração e o seu coração. Eu peço ao meu coração esse temor, porque o Senhor prometeu
E a palavra que está aqui é que Ele irá cumprir. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança. Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A arca da aliança como símbolo de um Deus que caminhou com o seu povo no deserto, peregrino nessa terra. Mas lá na Nova Jerusalém, estaremos lá, na glória celestial. E todos os profetas, homens, mulheres, servos, servas, todos aqueles que pregam, que anunciam, que testemunham, a igreja de Cristo, que tem poder para testemunhar, que tem poder para proclamar, ela será honrada e reinaremos para sempre com o Senhor Jesus.